Alô? Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, Cowboy digital. o seu hater de Natal digital favorito. Mas hoje é uma história de Natal. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela. Atenção, olha aí, atenção, atenção. Essa história é de Jade Ring, postada em 2015, disponível no Fanfiction. Tradução e resumo, Cowboy Toy Bunny. Grogar, uma história de terror da noite da lareira calorosa. O vento do inverno está forte. O ar era pesado e branco. Todos os bons potrinhos deveriam esconder suas cabeças, porque ele vem essa noite. Ganchos e correntes e sinos tocando, entre os brinquedos favoritos dele. Gritos e choros e lágrimas de potrinho. São coisas que ele gosta. Ele vem esta noite não para presentear, ele vem esta noite para tomar. Então é melhor ser bonzinho, meu pequeno, pelo bem da bondade. Esta noite, as estrelas fecham os olhos. Capítulo 1. Melhor ter cuidado. Apple Bloom espiava pela janela enquanto a nevasca varria lá fora. O vento uivava e gemia contra as construções do rancho da maçã doce, que já velhas, rangiam de volta. Junto a ela, Button Mash perguntou novamente se ela tinha certeza de que o telhado não ia desabar aquela noite. E Scootaloo, irritada, por um momento desejou não ter insistido para que Apple Bloom o convidasse. Era uma festa do pijama. Diamond Tiara e Silver Spoon também estavam presentes. E, é claro, Sweetie Belle. As crianças começam a discutir e rapidamente concluem que só estão ali para que seus pais possam aproveitar a noite da lareira calorosa em paz. Menos no caso do Button Mash, que estava ali porque precisava socializar. Ele nem se importava em estar num rolê só de meninas. Applejack se junta aos pequenos e rapidamente tira o casaco pesado que a protegia do frio lá fora. Ela e Big Mac tinham acabado de retornar de uma grande entrega de barris de cidra na casa da Perfeita Mare, pra festa que ia ter em Ponyville. Olha só que nós encontramos lá fora. De trás do Big Mac, uma égua cinza entrou na casa com um sorrisinho escondido por uma cortina de crina cor de cascalho. Era Marble Pie. Apple Bloom correu e a abraçou. A família de Pink Pie estava visitando, mas estavam todos socados num quartinho. AJ ofereceu um quarto e só Marble aceitou. Applejack sugere que Big Mac vá e mostre a casa para ela antes que a vovó Smith se meta no meio do casal. A própria AJ então vai se juntar à vovó na cozinha. Os potrinhos a essa altura já estavam morrendo de tédio sem ter o que fazer. Então, Button Mash sugere que eles façam algum jogo. Era tradição na casa dele. Scootaloo diz que a tradição na casa dela era fazer o presente misterioso, aonde todos passavam de casco em casco uma caixa vazia e fingiam ganhar exatamente o que queriam. Os outros participantes tinham que adivinhar o que era. Eu não sei se conta como tradição, mas meu pai sempre bebe muito, diz Sweetie Belle. Isso não é tradição, é motivo para terapia, responde Silver Spoon. Diamond Tiara a repreende. A verdade é que Silver Spoon estava irritada por não estar em sua casa abrindo milhares de presentes. Scootaloo diz que ela deveria pedir de presente um pouco de afeto dos pais. Silver Spoon responde que ela só tá mordida porque é pobre, e isso começa uma grande discussão. AJ chega no meio atrapalhando com biscoitos e leite para apaziguar as crianças. A vovó Smith riu e disse: Não se preocupe com eles, Applejack. Eles querem conhecer o Grogar. Button Mash pergunta confuso: Grogar?
que é isso? A vovó Smith sentou-se na velha cadeira de balanço perto da lareira. Ah, não me digam que ninguém nunca contou para vocês sobre Groger. Todos se sentaram ao redor para ouvir a história. Na noite da lareira calorosa, o papai Cascos viaja por Equestria, visitando todos os potrinhos e potrinhas. E os pequenos pôneis que honraram o espírito da harmonia recebem presentes. Já os malcriados recebem carvão. Marble Pie não entende muito bem por que carvão seria uma coisa ruim. Ela e Big Mac se juntam à sala e sentam um do lado do outro sorridentes. A vovó Smith continua dizendo que o carvão até é sorte. Perto do que pode acontecer, chamar a atenção de Groger, que é a sombra do papai Cascos. É dito que ele é um grande carneiro, com pelos cor de lua cheia acesa à noite, olhos queimando vermelho em brasa dos poços mais profundos do Tártaro, a boca cheia de presas que podem perfurar até pedras. A lenda conta que ele vive perto da cidade em ruínas de Tambelon. Ele fica lá o ano todo, além do norte distante, e só sai na noite da lareira calorosa. Ele voa ao redor de Equestria, procurando por ira e desarmonia. Quando o encontra, prende os pôneis em correntes que carrega, que são cheias de sinos que ressoam enquanto ele voa por aí, fazendo suas maldades. Se você ouvir o tilintar dos sinos de Tambelon, é porque já é tarde demais. A esse ponto, as crianças e Marble Pie já estavam se tremendo inteiras. Buttonmash pergunta: o que acontece aos que são pegos? A vovó não sabia dizer, mas já tinha ouvido que são arrastados para o Tártaro, aonde permanecem em sofrimento eterno. E às vezes, ele os devora. Os olhos de Escutaluz se arregalaram com isso. Segundo a avó da vovó Smith, as almas dos capturados são expurgadas direto para Tambelon e são despidas de toda a sua personalidade, até virarem apenas uma casca, algo que não está vivo nem desvivo. Lá eles viram servos de Groger. Essa é a punição pela sua falta de graça. Ao ofender o espírito da lareira calorosa, da amizade e da harmonia em si. E tem mais uma coisa. A vovó Smith suspeitava que ele estava de olho naquela discussão dos potrinhos. Nesse momento todo mundo se assusta com um par de chifres que surge por trás do sofá. Mas era só o Big Mac disfarçado para assustar as crianças. Ele cai na gargalhada junto com a vovó Smith. E eles tomam uma bronca da AJ. Ah, mas eu espero que você esteja se divertindo, hein? Porque agora nós temos uma penca de potrinho que não vão querer dormir tão cedo. Tão satisfeito? As crianças tentaram ficar frias. Silver Spoon até disse que não se assustaria com uma história tão boba para potrinho dormir. A risada da vovó Smith desapareceu. Aquilo com Big Mac tinha sido sim brincadeirinha, mas era melhor que acreditassem em Groger. Ele era tão real quanto o papai Cascos. Claro que é. Esse aí também não existe. Silêncio cobriu a sala, e só se ouviu os estalos da lareira. Como é? Indagou Apple Bloom. Ué, eu achei que já tinham notado, que todos os pôneis já perceberam. Tá bom, hora de ir pra cama. Perceberam o quê? Apple Bloom ignorou a irmã e Buttonmash tinha um olhar de choque. Silver Spoon exclamou: quem acredita no papai Cascos, levante o casco. E 4 levantaram. Mas Diamond Tiara não era uma das patas levantadas. Big Mac se dispersou um pouco da tensão crescente ao notar que Marble Pie tinha sumido. A vovó pede pro Big Mac e Applejack irem procurar a aguinha sumida, enquanto ela ia cuidar dos pequenos. Big Mac foi procurar no andar de cima e AJ ficou com o térreo. Voltando à discussão sobre a veracidade do papai Cascos, Diamond Tiara revela que descobriu recentemente
presentes escondidos no sótão. E a sua mãe não fez cerimônia. Na verdade, ela ficou até feliz, porque segundo ela, Diamond já estava velha demais para isso. Papai Cascos não é uma historinha. Ele é o único pônei que trata todos igualmente. Silverspoon responde. Ai, então por que você não ganha presentes tão legais quanto os outros? O Papai Cascos faz o que pode. A vovó Smith corta a briga de novo, dizendo que pode até ser véia, mas ainda consegue dar umas lambadas nos pôneizinhos se precisar. Mas ela é interrompida por um som na cozinha que requer atenção. Na ausência da vovó, Apple Bloom pergunta a Diamond Tiara o que mais a mãe dela tinha dito exatamente. E Diamond explica. Nossos pais inventam o Papai Cascos. São eles que compram os presentes. Button Mash dá uma risada deslocada e pergunta por que os pais mentiriam para eles. Silverspoon responde que esse sim é um tipo de tradição. Os pais mentem porque os pais mentiram para eles. Diamond Tiara censura a amiga novamente, perguntando o que tá rolando para ela estar tão atacada. O que há de errado? O que há de errado comigo? Comigo? Ela saltou da almofada onde estava e começou a perambular na frente da lareira. O que tem de errado com todos vocês? Já estão sabendo da novidade? Todos os pôneis dessa cidade não sabem nada além de mentir uns pros outros. E manter segredos. Segredos e mentiras. E sabe o que mais? Já deu de segredos e mentiras. Scootaloo desce a lenha. Seus pais estragaram tudo pra você e agora você quer estragar pra todo mundo. Olha pra Tiara. Pelo menos ela teve a decência de guardar a informação pra ela. Button Mash fica meio passado que todo mundo estava levando isso como verdade absoluta. A gente não vai nem discutir a possibilidade do Papai Cascos existir. E aqui tem uma parte meio desconfortável. Eu sou obrigado a quebrar um pouco a fantasia de vocês, porque aqui a Silverspoon vai dizer que a Sweetie Belle é afim do Button Mash. Que só ele não notou, porque ele não tem habilidades sociais, e ela ainda faz um comentário bosta sobre entrar no cio. E elas são crianças. Tá, eu sei que crianças, mesmo pequenas, já têm esse papo de namoradinha e não sei o quê, mas eu vou ignorar completamente esse plot. Ele vai ser citado mais de uma vez e é tipo boa parte do desenvolvimento da Sweetie e do Button Mash. Eu não acho legal shippar personagens crianças. E os comentários sobre que ela vai gerar filhotes pra ele são bem desnecessários. No final da história vocês vão ver que isso não faz diferença nenhuma. Enfim, aproveitando essa pausa, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários quando que vocês descobriram sobre o Papai Noel. Eu não me lembro muito bem porque eu meio que não tenho memória de já ter acreditado. Porque na verdade eu tenho uma leve fobia de Papai Noel de shopping. É meio paia, porque eu já contei várias histórias de terror escabrosas aqui e uma coisa boba como Papai Noel de shopping é o que me dá medo real. E eu não gosto muito de Natal no geral, mas eu decidi fazer esse especial porque eu sei que muita gente gosta. Então, se você quiser me deixar um presentinho aí, pode ser um like, um hype, um valeu demais, ou um donate no meu tipo aí. Todos são ótimos presentes de Natal. Até um comentário simplesmente desejando Feliz Natal. E Scootaloo dispara como uma bala contra Silverspoon. Ninguém ia falar assim da sua amiga. Silverspoon insinua que talvez se Scootaloo der uma boa surra nela, ela consiga impressionar a Sweetie Belle para que ela possa parar de olhar para o rei dos nerds e finalmente notar Scootaloo. O que fez ela ficar meio gag. Momento em que a Silverspoon aproveitou para meter um chutão nela e Scootaloo voou para perto da árvore de lanterna calorosa. Apple Bloom toma a frente e diz que não quer ninguém falando assim sob o teto da família Apple. E Silverspoon decide jogar a Diamond Tiara embaixo do ônibus, dizendo que ela reclamou muito sobre ter que passar a noite mais mágica do ano naquele muquifo imundo empoeirado dos Apples. Apple Bloom fica extremamente ferida com esse comentário. E Diamond Tiara desvia os olhos.
Silver Spoon estava tremendo de adrenalina e insanidade e continua escalando cada vez mais. Você achou mesmo que depois daquele incidente das Cutie Marks nós seríamos todas amigas? Não é assim que o mundo real funciona. Scootaloo acompanha a conversa agora. Ela não diz mais nada. Estava perdida em seus pensamentos olhando a vista da janela. O vento lá fora parecia cada vez mais forte. Escola, infância, amizades, tudo isso vai passar. E depois da escola a gente vai seguir os nossos papéis. Scootaloo vai ser sempre a pobre, Suribel e Buttonmash vão se juntar. E você, Apple Bloom, vai viver nessa fazenda até o fim dos seus dias. Eu e Diamond e Tiara vamos ascender pra nata da sociedade Pônei. A gente não precisa de outros amigos. Você não tá agindo como minha amiga. Silver Spoon ficou caída na frente do fogo, rugindo na lareira, encarando sua ex-melhor amiga. Ótimo! Eu não preciso de você, não preciso de nenhum de vocês. Não preciso dos meus pais, nem das suas mentiras e das suas historinhas sobre um entregador de Um presentes som peculiar mitológico. chamou a atenção de Eu não Suribel, preciso de nada disso. Buttonmash E quando e eu Scootaloo tiver uma para a aposentada, eu janela. vou fazer questão de ela não ficar perdendo tempo com essa história de papai A noite lá fora estava completamente Ela não vai perder branca tempo e os nem com vidros amizade. cobertos de E gelo. pensando agora, toda essa coisa de lareira calorosa é outra perda de tempo. Suribel virou sua orelha. Alguém ouviu isso? Eu ouvi também. Buttonmash botou a orelha contra a janela e tentou ignorar o frio que quase queimava. Era como um som de sinos. Já chega, Silver Spoon, por que não para? Não! Eu odeio todos vocês. Odeio meus pais, odeio Ponyville e odeio a lareira calorosa. Houve um som alto vindo do telhado. O vento desceu pela lareira e apagou o fogo completamente. Silêncio. De repente, um ganido metálico de pedra veio de dentro da chaminé. Os pôneis observaram enquanto uma corrente pesada foi expelida e agarrou-se ao redor de Silver Spoon, congelada de surpresa. A corrente deu algumas voltas ao redor dela, antes que um gancho em sua ponta se prendesse aos aros da corrente. Ao redor, pendurados nas correntes, uma multitude de sinos gentilmente soando. A mente de Silver Spoon não conseguiu processar. O quê? A corrente a puxou de repente, violentamente, e Silver Spoon desapareceu subindo pela chaminé. Sem mais nenhum som, uma cruel risada soou acima dos sinos pendurados. Os óculos de Silver Spoon bateram no chão e caíram. Uma lente da esquerda se rachou e os gritos começaram. Capítulo 2. É melhor não chorar. Applejack e Vovó Smith voltaram à sala ao mesmo tempo. Apple Bloom tentava consolar Suribel, que gritava e chorava. Scootaloo segurava Diamond Tiara pela cauda, tentando impedi-la de correr para dentro da lareira fria. Buttonmash parecia em choque, chorando em silêncio. De alguma forma, todos estavam voltados para a lareira. O que diabo tá acontecendo aqui? Todas as cabeças se voltaram para Applejack. Apple Bloom buscou o abraço da irmã enquanto chorava, dizendo: Alguma coisa levou ela. enquanto todos diziam o nome, Silver Spoon. Quem levou ela? Não sabemos. Uma corrente veio da chaminé e a levou. Vovó Smith a congelou no lugar enquanto ia até Diamond e Scootaloo. Corrente, você disse? Buttonmash balançou a cabeça e reafirmou: Alguma coisa apagou a lareira e então vieram correntes que a agarraram. Diamond Tiara exclamou: Precisamos fazer alguma coisa para salvá-la. A gente tem que... Vovó Smith disse calmamente. Ela já se foi, meu doce. Sinto muito, mas já se foi. Mas como você... Applejack decidiu ir checar se Big Mac precisava de ajuda. A vovó diz para a jovem Calpone que não vale a pena consertar nenhuma janela. Só fique longe delas. E também lembrou que ninguém ainda tinha encontrado Marble Pie. A vovó manda as crianças irem para a cozinha para se aquecerem. A casa estava ficando cada vez mais fria. E enquanto isso,
A velha égua foi checar a lareira. Scootaloo, assim como Apple Bloom, parecia ter medo pela segurança da vovó Smith. Ela foi a última a seguir com os potrinhos e notou que vovó Smith parecia estar cantando. Scootaloo voltou sua atenção para as escadarias, que AJ tinha acabado de subir. Applejack se tremeu toda ao sentir o vento congelante que soprava no corredor do segundo andar. Pequenos flocos de neve flutuavam e seus dentes batiam. Toda a luz tinha sido apagada pelo vento também. Mas com sorte, ela foi até seu quarto e encontrou seu lampião ainda aceso. Quando voltou para o corredor, quase o derrubou, vendo que agora sua luz iluminava. O corredor estava congelado. Paredes e teto cobertos por uma fina camada de gelo, delicada como vidro. As tábuas do chão cobertas de neve até a altura dos joelhos. Mais chocante ainda é que tinham picos de gelo descendo do teto, como dentes de cristal numa garganta congelada. A neve fazia um som crocante abaixo dos cascos de Applejack, que fez o seu melhor para entender o que estava acontecendo. Ela já sabia que aquela tempestade não estava para brincadeira, mas isso aqui era irreal. Ela ficou muito curiosa e deu uma patadinha numa estalactite, que facilmente caiu na neve. E, para seu espanto, outra a substituiu automaticamente, deslizando para a existência. Ela encarou as duas portas restantes no corredor, sentindo muito frio. Ambas estavam abertas, dos quartos de Apple Bloom e Big Mac. Mas o do Big Mac estranhamente não tinha neve. Quanto mais ela se aproximava, mais o vento soprava forte, até levou o chapéu dela. Cada passo era dificultoso e ela podia jurar que sentia gelo se formando em seus pelos. Lá no fundo, ela começou a se preocupar, com medo de congelar realmente. Quando chegou na porta do quarto de seu irmão, o vento parou. Ela ficou tão chocada que dessa vez efetivamente derrubou o lampião que trazia. Não havia neve alguma no quarto, mas a janela tinha sido estourada completamente e o vento rugia lá fora. Mas nem sequer um sopro entrava. E ela ouviu um choro baixo vindo da sua esquerda. E se virou devagar para encontrar um caroço embaixo do cobertor de Big Mac se tremendo. Big Mac? Perguntou. E o troço congelou ao ouvir sua voz. Applejack gritou quando o Marble Pie se jogou em cima dela, a derrubando no chão. Tinha olhos arregalados, mais do que o terror, gritos e choro, respirando muito alto como um peixe fora d'água. Sem muito esforço, o AJ conseguiu tirá-la de cima e tentou fazê-la acordar. O Big Mac, ele foi lá fora? Ele caiu? Égua de Deus, como é que ele saiu então? Puxado. Puxado pelo quê, Marble? Uma lágrima escorreu quando ela fechou os olhos. E desmaiou. É verdade. Disse Scootaloo surgindo de repente, encarando a janela de olhos arregalados. AJ diz pra ela. Já pra baixo, nesse instante. Você não tá vendo? É o Kroger. Ele veio nos pegar, como a vovó disse. Ele vai nos pegar e devorar e fazer a gente passar a eternidade queimando. Scootaloo! AJ insiste que isso é só uma história e pede ajuda de Scootaloo para descer Marble Pie agora desmaiada. Mas a mente de Scootaloo já estava em parafuso, se tornando um novo horror noturno, um carneiro monstruoso com apetite por carne de pônei. Ela grita e diz que elas deveriam aproveitar para correr enquanto ele ainda estava ocupado devorando o Big Mac. Quando o AJ percebeu o que ela estava prestes a fazer, já era tarde demais. Espera! Scootaloo gritou que não seria devorada e se jogou contra a janela aberta. Suas asas diminutas e inexperientes se abriram enquanto ela saltou no ar. Applejack assistiu em terror, enquanto o corpinho alaranjado sumiu no branco do vento soprando. Ela gritou por Scootaloo, mas o seu grito foi engolido pela ventania uivante. Scootaloo! O uivo foi tudo o que ela ouviu por um momento. E então, outro grito, mais agudo. Scootaloo voltou pela janela,
de boca aberta, com olhos arregalados e suas asas se debatendo, enquanto eram mantidas presas no corpo por correntes com inúmeros sininhos dourados que pareciam harmonizar com os seus gritos. Os cascos dela se esticaram desesperadamente buscando por Applejack. Ela encarava Applejack com um olhar de uma potrinha. O olhar de confiança de que um adulto sempre estaria lá para salvá-la. E ela disse: Me ajuda. As correntes a envolveram e ela sumiu puxada pro nada daquela noite. O sequestro de Scootaloo pareceu quebrar o feitiço. De repente, o quarto se preencheu de frio, neve e formações de gelo. AJ fez o que pôde para voltar para a realidade e arrastou Marble Pie na neve. Ela nem olhou para trás quando ouviu a porta do quarto de Big Mac se fechando, o som do que parecia uma tumba sendo selada. Os potrinhos lá embaixo receberam Applejack como se não a vissem há dias. E Apple Bloom correu até sua irmã procurando por ferimentos e a enchendo de perguntas. AJ só encarou todos e então desviou o olhar. Apple Bloom começa um ataque, batendo os cascos no chão e gritando em negação. AJ a abraçou e sussurrou palavras de segurança e tranquilização, até que a raiva da pequena se transformasse apenas em choro de desespero. Sweetie Belle já não tinha mais forças para chorar, só ficou ali abraçadinha a Button Mash. Diamond, sozinha, observava a vovó Smith. A égua idosa cuidava do fogo. Diamond pergunta o que mais ela sabia. A vovó solta um murmúrio irritado. E claro, isso tinha que acontecer na sua última lareira calorosa. Ela não podia mesmo aproveitar mais um feriado com sua família? Ela deveria ter sabido que um dos amigos de Apple Bloom seria a verdadeira ameaça. A vovó Smith começa a contar sobre quando era apenas uma potrinha. Sua família vivia numa fazenda comunitária, lá para cima, no antigo Dream Valley. Haviam pequenas e especiais comemorações, a mais importante sendo a lareira calorosa, aonde o Papai Cascos trazia doces e brinquedos que a comunidade não tinha acesso. Mas tudo mudou quando ela fez 12 anos. Ela e Pumpkin Patch eram melhores amigas, sempre fugindo para a floresta para brincar. E as histórias que os adultos contavam sobre Grogar ajudavam a manter as crianças na linha e sem brigar. Mas em uma noite da lareira calorosa, Pumpkin Patch chamou a amiga de lado e disse que sua mãe tinha lhe contado que o Papai Cascos não era real. Isso a fez chamar sua melhor amiga do mundo de mentirosa. Elas brigaram feio mesmo, até saíram no soco. E foi aí que a sua amizade acabou. A vovó Smith ainda se lembrava de ouvi-la dizer que verdadeiros amigos confiam uns nos outros. Ela podia jurar que ao ouvir isso, o ar ficou mais frio. Naquela mesma noite caiu a pior nevasca. O vento uivava como uma banshee e a neve formava pilhas contra as saídas do vale. A família Tops perdeu toda a sua casa em uma avalanche e foi se abrigar com os Apples, que já eram vizinhos. Na correria de perder tudo, eles mal notaram que o mais novinho do clã tinha desaparecido. Então, ouviu-se sinos. O pai da vovó Smith foi muito ativo e organizou os adultos para barricar as janelas, acender o fogo e botar as crianças no centro da casa. A família dos Harvest também veio. Eles estavam cegos pelo pânico, falando sobre correntes e sinos, e novamente, ela jurava que podia ouvir risadas e pequenos cascos batendo na neve. Antes da porta se fechar para a entrada dos Harvest, ela viu algo na tempestade, e aquilo também olhou para ela. À noite, os adultos tomaram turnos para cuidar do fogo e vigiar, e ela sonhou que tinha visto sua amiga Pumpkin Patch na janela, rindo e chorando ao mesmo tempo, com os olhos vazios. No dia seguinte, a tempestade se foi assim como veio, do nada, e as famílias Patch e Kings tinham sumido sem deixar rastro. As casas ficaram cheias de gelo e neve,
mas sem nenhum rastro de vermelho nem de corpos. No dia seguinte, todos os sobreviventes saíram de Dream Valley. Os potrinhos ficaram passados quando a vovó terminou o conto. Ela completou dizendo que a primeira lareira calorosa depois que alguém ganhava sua Cutie Mark era a mais perigosa, porque é aí que os pôneis começam a se questionar. Começam com coisas pequenas como a veracidade do Papai Cascos, mas depois começam a questionar até a própria amizade. E é isso que convoca Gruger, o espírito da desarmonia. Eles tinham questionado a amizade no dia da lareira calorosa. Isso era quase uma blasfêmia. E agora todos seriam punidos. Mas por que levaram Big Mac e por que crianças que ainda acreditavam no Papai Cascos estavam sofrendo? A vovó Smith respondeu: Não é mais sobre o que acreditar ou idade. Ele já está aqui e não vai embora até levar a todos. AJ abraçou forte sua irmãzinha e perguntou o que poderiam fazer. Ficamos juntos e esperamos até o sol nascer. E você? A vovó Smith apontou para Sweetie Belle, que ficou super nervosa. Mas a pônei velhinha sorriu o melhor que pôde e perguntou quantas músicas de lareira calorosa Sweetie Belle sabia cantar. Capítulo 3. É melhor não fazer birra. A vovó falou sobre o quanto queria um dia da lareira calorosa branco de neve. E os móveis da sala foram arrastados para cobrir portas e janelas. Eles também usaram travesseiros e cobertores para fazer um grande ninho no meio da sala, para os potrinhos se aninharem e se aquecerem. AJ dormiu no sofá, enquanto observava as escadas para cima. Sweetie Belle se aproximou de Buttonmash, e eles conversaram sobre como tudo seria melhor se fosse um sonho, mas agora já haviam consequências irreversíveis. Ele diz que vai protegê-la e ela fica devendo para ele um milkshake. Mas ela não queria ser só uma donzela indefesa, então ela promete protegê-la também. Diamond Tiara ainda segurava os óculos de Silver Spoon, como se parte dela ainda tivesse medo de deixar a amiga ir. Ela foi até Apple Bloom, que dormia perto da parede. Diamond ofereceu seus sentimentos pelo irmão dela e pergunta se ela está bem. Elas acabam discutindo. Diamond diz que não mentiu para ela sobre ser sua amiga e acusa a Apple Bloom de não ter se aproximado dela, não tanto quanto ela era próxima das Crusades. Apple Bloom diz que elas já passaram por muita coisa juntas. A essa altura já eram como irmãs. Diamond Tiara responde que Apple Bloom mudou ela, fez ela entender quem era e depois simplesmente agiu como se não fosse nada. Ela se sentiu ignorada, esperando que Apple Bloom a convidasse para algum rolê alguma hora, porque era isso que amigas fazem. Apple Bloom rebate, dizendo que Diamond Tiara podia ter feito outros amigos. Mas ela responde que não sabia como. Silver era sua única amiga. E agora ela se foi e começa a chorar. Você ainda me odeia por tudo que eu te fiz. Apple Bloom mediu cuidadosamente suas palavras e disse: Eu nunca te odiei, não. Não exatamente. Ela ainda guardava rancor. As duas ficaram em silêncio por um bom tempo, até que ouviram o badalar do relógio. E a voz da vovó Smith anunciando que finalmente era lareira calorosa. Feliz lareira calorosa por si. Para você também. A vovó bocejou. Já tinha passado da sua hora de dormir há muito tempo. Mas ela estava segurando as pontas para que AJ pudesse descansar. Mas agora dormir parecia tão bom. Logo ela estava roncando. Seu cantarolar, que era o único som naquele quarto, sumiu. E houve silêncio. Lá fora o vento rugia cada vez mais alto e mais fino. Então algo grande caiu sobre o telhado, que fez o ar mudar completamente. Risadas e choro infantil desceram pela chaminé, e o lufar do vento de inverno entrou pelo quarto, acordando todos de uma vez. A vovó Smith sentiu o peso da sua falha, e ouviu as correntes descendo e envolvendo seu corpo. O gancho a prendeu, esmagando sua cadeira de balanço favorita em pedaços. Os sinos dançavam e cantavam ao seu redor, zombando do fracasso.
E ela sussurrou: corram. Todas as janelas se espatifaram para dentro enquanto as suas netas gritaram. E o vento gelado preencheu o ar e uma ventania forte varreu todos os móveis. A porta da frente se abriu com violência, se soltando das dobradiças. Formações de gelo surgiram no teto e no chão. Applejack gritou sobre o vento que eles deveriam ir para o celeiro e saiu correndo, confiando que os outros as seguiriam. Applebloom e Diamond Tiara estavam bem perto. Marble vinha logo atrás. Buttonmesh e Sweetie Belle estavam se aproximando, mas um vento repentino os jogou pelos ares para o segundo andar, e eles gritaram. Buttonmesh bateu contra a porta do quarto de AJ e caiu chorando de agonia, enquanto Sweetie Belle era jogada contra uma parede cheia de dentes de gelo afiados como navalha. Ela gritou, preparando-se para o impacto. Marble Pie também gritou. Seu tornozelo tinha se torcido. Ela colapsou na neve enquanto via os outros correndo para o celeiro. Seus gritos por ajuda foram engolidos pela tempestade, mas Marble tentou o que pôde para se levantar. Foi então que ela ouviu o som das correntes atrás dela, o que a fez se virar para encarar. Sobre o telhado da casa de fazenda havia uma enorme silhueta, um quadrúpede envolto por uma mortalha preta como a noite. Ele a encarou com um olhar vermelho brilhante por debaixo de um capuz pesado. 2 grandes chifres se curvavam para fora, passando pela borda do capuz, e pendurado no pescoço da besta, um único sino dourado. Marble Pie abriu a boca para gritar, e as correntes emergiram da mortalha. Os sinos pendurados soaram alegres, enquanto atacavam como serpentes, levando mais uma alma para Groger. Capítulo 5. Eu te digo o porquê. Buttonmesh se levantou trêmulo. Ele esticou o casco e sentiu um galo crescendo debaixo de sua crina. Pela decoração, ele notou que estava no quarto de AJ, mas não teve muito tempo para olhar, ouvindo um som vindo de cima. Ele pôde ver o teto ceder completamente, como já tinha previsto, e pulou para trás contra a parede do quarto, enquanto neve e sujeira caíam para todo lado. Ele tossiu muito e se tremeu de frio. Depois de um tempo, a poeira se limpou completamente e mostrou um pesadelo. A fera agora o encarava. Devia ter uns 2,5 metros e mais um pouco de chifre, cascos pretos e pelo cor azul meia-noite. Também tinha uma barba pendurada no queixo. Ele o encarou com um olhar brilhando como carvão em brasa e sorrindo com uma boca cheia de presas como adagas. Buttonmesh sentiu sua boca se secando como areia quando disse o nome. Groger. Ele já não sabia se tremia de medo ou de frio, mas disse: Eu não fui um bom menino esse ano. A besta balançou a cabeça. Que tal trocar isso por uma passagem segura dessa noite? Groger riu e começou a se aproximar do potrinho acovardado. Ei, seu cabrito velho! Buttonmesh e Groger olharam quando Sweetie Belle o chamou. Sweetie Belle estava com o chifre aceso num tom verde, o mesmo que a salvou de ser empalada naquela parede. Ela joga a cama de AJ contra o bicho, que sai voando atravessando a parede. Agora, vocês fiquem quietos, disse AJ acendendo outra lanterna e entregando a Diamond Tiara que passou para Applebloom. O telhado despencou de repente quando uma enorme forma desceu quebrando tudo. As 3 pôneis gritaram enquanto o impacto mandou tudo pelos ares e o capuz dele escorregou para trás. Groger! AJ disse, terrivelmente assustada. Ela se pôs à frente das pequenas. E mais um passo, seu cabrito graúdo. Groger puxou da sua capa um enorme saco de juta. O seu topo era fechado com correntes enroladas como cobras, adornadas de guizos. Seja lá o que estava dentro daquele saco ainda se movia. Você vai ter que passar por cima de mim pra pegar essas potrinhas.
Groger sorriu. Era exatamente o seu plano. Apple Bloom chamou pela irmã, que a encarou e lembrou-se da promessa que fez a sua mãe. Deixa isso comigo, cubinho de açúcar. Ela voltou a olhar para Groger. Você faz acordo, não faz? Já levou 2 potinhos, meu irmão e minha avó. Já deu, né? Que tal uma quinta pra fechar? E você deixa essas 2 em paz. Apple Bloom protestou e Diamond Tiara a conteve. Ela ficou bem chocada que essa égua simplesmente iria se sacrificar por ela. Groger fez uma cara feia de desacordo. Applejack aponta que as 2 sobreviventes ajudariam a espalhar o mito do monstro. E Groger considerou. E mesmo com os protestos de Apple Bloom, o acordo foi selado. Applejack olhou para sua irmã e sorriu com lágrimas nos olhos. Disse que a amava e pediu que fosse boazinha. Apple Bloom choramingou enquanto as correntes se soltavam do saco e prendiam a pônei terrestre. O saco de juta se abriu no chão, mostrando um void preto da onde saíam gritos e ventos uivantes. AJ começou a ser puxada. Diamond Tiara chorava enquanto segurava Apple Bloom com toda a sua força. E foi então que elas notaram que algo estranho aconteceu. Conforme se aproximava daquele saco, sendo puxada, Applejack ia ficando cada vez mais jovem. Quando ela chegou na idade das potrinhas que tinha acabado de dar sua vida para proteger, até sua Cutie Mark sumiu. Groger assistiu às reações entretido. E então, começou a ir na direção das potrinhas. Applejack percebeu a traição e chorou como uma criancinha. Mas Groger não se importou. Ela tentou lutar, mas a sua força de pônei terrestre tinha ido embora. Ela olhou uma vez mais para dentro daquele saco e sentiu seu sangue congelar. Tinha 1 potrinho e 2 potrinhas. Especificamente vermelho, cinza e verde com uma crina de brilho do sol. Eles riam e choravam, e o último grito de Applejack ecoou pelo celeiro. Apple Bloom gritou de agonia e caiu. Diamond Tiara caiu junto com ela, sentando-se pesadamente ao seu lado. O carneiro riu alto, e o sino em seu grande pescoço dançou. Diamond Tiara se curvou, aceitando o seu destino. E foi quando Apple Bloom lhe pediu desculpas por ter sido uma péssima amiga. O olhar dela se encontrou, e ela pediu desculpas também por ter guardado rancor por tanto tempo. Diamond Tiara pediu desculpas também por ter demorado tanto para avisar sobre o que estava lhe incomodando. Elas se abraçaram e deixaram as lágrimas escorrerem. Você é uma boa pônei, Dai. Eu nunca disse isso por você, mas você é uma boa amiga. Você me salvou e foi a melhor coisa que algum pônei já fez por mim. A tiara escorregou de sua cabeça e rachou no chão. Você foi a melhor amiga que algum pônei poderia querer. Groger se aproximou, e as lamparinas do celeiro se apagaram todas de uma vez. De repente, ele foi preenchido por uma luz ardida. Groger ficou surpreso. Não era para o sol aparecer a essa hora, mas a luz não vinha de fora, vinha das 2 potrinhas. O calor daquela luz violeta parecia sobrenatural, emitia conforto e força, mas não de um jeito ruim. Era segurança e proteção. Apple Bloom e Diamond Tiara estavam emitindo a luz da própria chama da amizade. Groger ficou furioso e tentou se aproximar para agarrar o par, mas quando tentou tocá-las, seu casco começou a arder em chamas. O fogo começou no casco e foi se alastrando. Ele lutou contra aquela luz e tentou buscar conforto na escuridão, mas as chamas não se extinguiam. Elas tinham decidido que era o seu fim. O fogo o dominou, criando uma enorme labareda. Era tarde demais. Groger foi forçado a voltar para Tambelon por mais um ano. As correntes pareciam gritar enquanto o saco de juta também queimava, até que os sinos cessaram o seu tilintar infernal. Por um instante, o celeiro estava mais brilhante que a própria luz do dia, mas de repente, a luz sumiu. O rugido final de Groger se silenciou e os uivos do vento também acabaram. Apple Bloom e Diamond Tiara se encararam surpresas. Elas sorriram e se abraçaram. E de um olá, veio Button Mash e Sweetie Belle na porta do celeiro. Eles notaram que a única coisa que restou foi um grande sino dourado no chão, que tinha a frase "pelo bem da bondade" gravado nele.
Os 4 se assustaram quando uma potrinha cinza de crina prateada desceu por um buraco no telhado. Era Silver Spoon, com um olhar vazio e vidrado, e lágrimas escorrendo dos olhos. Diamond Tiara se aproximou da amiga e lhe entregou seus óculos. Ela os vestiu e sorriu, pedindo desculpas. Foi aí que todos souberam que o feitiço tinha se quebrado. A nevasca tinha sido completamente varrida e o sol já nascia. Os 4 pequenos pôneis emergiram do celeiro de volta para Ponyville, depois de terem passado o restinho da noite tentando dormir. Diamond Tiara perguntou o que fariam agora. Apple Bloom chutou que talvez ela fosse enviada para viver com Babs em Manhattan, até poder herdar a fazenda da família. Pera aí, uma potrinha em Manhattan que herda uma fazenda em Ponyville? Onde será que eu já ouvi isso? Assista Cool Rope to Pony no YouTube. Diamond Tiara não queria perder sua nova melhor amiga, então disse que ela poderia ir morar com sua família. Enquanto isso, Sweetie Belle e Button vinham atrás conversando e quase se batem nas duas, que congelaram no meio do caminho. Button Mesh caiu de cara na neve, desmaiando quando viu. E Sweetie Belle começou a gritar e correr. Diamond Tiara se sentou no chão e começou a rir descontroladamente, com lágrimas nos olhos. Apple Bloom pensou em tudo o que sua avó tinha dito. Ponyville estava arruinado. Grandes picos de gelo subiam pelos telhados das casas. Todos os prédios estavam congelados sólidos ou tão plenos de neve que pareciam ter cascatas de neve saindo pelas janelas. A grande nevasca tinha enterrado o centro da cidade. E não havia ninguém à vista. Todos se foram. De repente, ouviu-se um bater de asas. Celestia pousou na neve. Ela olhou para a cidade devastada em choque e terror, e colocou o casco no ombro de Apple Bloom. Meu pequeno pônei, o que aconteceu aqui? Aonde estão todos? Apple Bloom a encarou com os olhos fundos. Sua crina vermelha agora estava branca como a neve, e uma única lágrima escorreu de sua bochecha. Grogar veio e puniu todo mundo. É melhor você ser boazinha, princesa. Pelo bem da bondade. E começou a rir gritando junto com Diamond Tiara. O som da loucura ecoou pelo vazio de Ponyville, e por sobre isso, um quase inaudível som de sinos. E acabou, galera! Essa foi a creepypasta de Natal. E tem mais, essa história tem uma continuação. Mas eu acho que a gente podia começar a nossa própria tradição de Natal e esperar até o ano que vem para ler a parte 2. Os capítulos dessa fanfic são referência a uma música de Natal. Santa Claus is coming to town. Então eu traduzi eles o melhor possível, mas provavelmente não vão remeter à música. Eu queria fazer um apontamento veterinário aqui, que o texto original se refere ao vilão como Ham, R-A-M, que significa carneiro macho. E o carneiro não tem barba, mas ele tem uma barba no texto que é característico de bode. Então eu fiquei muito confuso. Só isso mesmo. Isso acontece provavelmente porque o bode não é lanado como a ovelha ou o carneiro. Porque a gente nunca viu barba de lã até agora. E aí, o que vocês acharam dessa? Eu confesso que eu gostei muito da fluidez da construção do texto. Eu, pessoalmente, mudaria algumas coisas. Tipo, pra mim, teria sido mais interessante se acabasse ali no sacrifício da EJ. Tipo, se ele aceitasse e fosse embora. Mostrando que ele realmente era fiel aos elementos da harmonia, né? Já que ele era, tipo, um guardião dos elementos, né? Ele é o espírito da desarmonia, mas ele pune quem age contra a harmonia. Então eu acho que ele tinha que ser leal, sim. Mas por que ele trairia um elemento da harmonia? Porque ele é a desarmonia? Também faz sentido, depende do ponto de vista, né? Mas sei lá, eu queria que tivesse acabado ali
e não faria a Silver Spoon voltar, porque eu achei isso paia. Por que ela foi recompensada pelo sacrifício dos outros? Isso meio que mata um pouco da moral da história também. Obviamente tiraria esse plot de namoro das Crusades. Mano, pra mim isso não faz sentido nenhum. Parece que botaram esse menino Button Mash aí só pra isso, sei lá. E eu gostei muito desse final em que eles descobrem que a vila toda foi apagada. E eu espero que uma segunda parte conte o que aconteceu na cidade. Tipo, como que as Mini Six, fora a AJ, agiram ali e tal. Mas tirando esses pormenores, eu gostei muito da história, do conceito do Groger, que é tipo o Krampus, né? E achei que ela tem uma vibe bem natalina, bem Natal de gringo, com neve e os caralho, e chocolate com biscoito, e comer biscoito, e lareira, e não sei o que lá. Não fica explícito no texto, mas eu senti que tem uma certa loucura rolando. Tipo assim, eu acho que a Silver Spoon não tava pura, né? O feitiço foi quebrado, como se disse no final. Isso também pegou na Scutalu na hora que ela se jogou e tal. Isso eu achei bem interessante. Não sei por que enfiaram a Marble Pie, mas eu gostei dela tá aí, porque me proporcionou pesquisar sobre ela e eu fiquei obcecado com a Marble Pie. Eu entendo o hype das irmãs Pie, nossa, amei todas. E eu também acabei assistindo um episódio de Natal da série, eu acho que é da temporada 7, e eu amei esse episódio. É uma paródia do Christmas Carol, que aqui no Brasil acho que se chama Os Fantasmas de Scrooge, alguma coisa assim. E, nossa, eu amei esse episódio, eu acho que é um dos meus episódios favoritos, mesmo sendo um episódio de Natal. Porque ele é centrado na Starlight e tem músicas muito boas. Ai, eu amei esse episódio, fica a recomendação se vocês não assistiram. Calma que eu ainda tô na temporada 4, eu só pulei pra fazer essa pesquisa mesmo. Porque eu queria ver como é que era a Noite da Lareira e tal e tal. Também assisti um outro episódio da família da AJ, sobre tradições e não sei o que lá. Enfim, eu gostei de produzir esse vídeo, espero que tenham gostado da história. Digam aqui nos comentários se vocês querem continuação no ano que vem. E obrigado por terem me acompanhado esse ano. O verdadeiro presente são os amigos que fazemos no caminho. Esse é o meu presente para vocês e um abraço do seu irmão mais velho digital.